Gente, esse daqui é o Gabinho. Dá um oi, Gabinho. Dá um oi pro Emílio. Dá um oi. Eu sou Leila Donária e esse aqui é o meu filho de 6 anos, o Gabriel, qual carinhosamente a gente chama de Gabinho. Gente, Gabinho tem uma síndrome rara. Gabinho não gosta de ficar quieto, como vocês podem ver, Emílio. Senta aqui, ó. Vamos só conversar um pouquinho com o pessoal aqui? Vamos? Gabinho é um menino muito aventureiro. Gabinho gosta de bagunça, gosta de brincar, porque ele é uma criança, Emílio, como qualquer outra criança. Senhoras e senhores, tudo bem? Meu nome é Emílio Zagaia. Com 42 anos, eu tive um acidente vascular cerebral, um AVC isquêmico. Eu não andava, eu não falava, nada, mas agora tá tudo bem, tá lindo. Zoe, a vida é hoje. Hoje vamos relembrar o Gabinho. O Gabinho é um menino especial que tem uma família linda com a mãe dele, o pai, a irmã, uma fortaleza. Então vamos relembrar o Gabinho. Zoe, a vida é hoje. Isso. Eu terminei um doutorado em fisioterapia respiratória e aí há 2 anos, pouco mais de 2 anos, eu larguei tudo, dava aula em universidade para mudar de profissão e hoje trabalhar com inclusão, com adoção, com rede social, enfim. Mas no começo eu achei que era por conta dele, porque o meu filho tem uma deficiência, tem uma síndrome rara e eu tava numa época de terceirizar tudo, sabe? Então eu não conseguia levar nas terapias, eu não conseguia fazer nada. Não conseguia estar nos momentos, às vezes, de dar alimentação, não conseguia levar nas terapias, não conseguia estar presente, né? Porque eu dava muita aula. E aí eu tomei uma decisão de largar tudo, eu achei que era por ele, né? Mas na verdade hoje eu sei que era por mim. Tudo é sobre a gente, né? 4 meses eu não consegui ficar parada e comecei um Instagram, assim, por incentivo de uma amiga pra falar de preconceito, sabe? Mas você sabe que hoje, Emílio, eu uso sempre o preconceito alheio pra, de alguma maneira, devolver não um ensinamento, mas talvez uma informação para a sociedade, porque eu acredito que 95% do preconceito que a gente sofre é por falta de informação. Eu acho que 5% é maldade, porque tem também, mas eu acho que muito é ignorância da pessoa em não saber como lidar, em não saber como agir. Emílio, muito rara, chama defeito do gene NFA. Pouquíssimas coisas descritas, a gente não tem epidemiologia, prognósticos, assim, a gente não sabe quase nada. E no começo, quando a gente descobriu, foi um choque, porque ele tem o cérebro muito mal formado, muito. Né? Então, quando você pensa ali em desenvolvimento neuropsicomotor, você precisa de estruturas cerebrais, conexões. E o Gabinho, como ele tinha o cérebro muito mal formado, em relação a não ter alguma estrutura, em relação a ter estruturas mal formadas, a gente levou um susto no sentido de que, meu Deus, meu filho vai vegetar, meu filho não vai fazer nada, né? E com o tempo a gente foi entendendo que diagnóstico não é destino. Né? O médico que foi nosso apoio, que fez uma cirurgia extensa no Gabinho quando ele tinha só 5 meses, ele me falou assim: Leila, papel aceita tudo, né? E vamos olhar pra ele, vamos olhar pro que o Gabinho é. E foi aí que eu comecei a enxergar as potencialidades do Gabinho e não as incapacidades, porque incapaz de alguma coisa você é, todo mundo é. E aí eu comecei a olhar o potencial, o imenso potencial que o meu filho tem. O Gabinho, ele tem um potencial de transformação e não é só em nós que convivemos com ele, assim, sabe? Ele é uma criança que
do jeitinho dele. Ele tem uma personalidade muito forte, então assim, eu não gosto que ninguém tenha pena dele, que fale que ele é um coitado, porque de coitadinho ele não tem nada, ele adora uma bagunça, inclusive. Tem uma personalidade muito forte, mas ao mesmo tempo ele é um menino muito doce. E essa doçura dele até me emociona um pouco, faz com que as pessoas enxerguem normalidade, naturalidade na deficiência. E eu acho que esse é a maior potencialidade dele. Tem uma filha também, super bem, ela é maravilhosa. Minha filha chegou com 9 anos pela via da adoção. Ela chegou fazem 2 anos. Eu costumo dizer que ela é a mais nova, a mais velha, entendeu? E eles se dão super bem, se amam, assim. Gabinho é terrível, às vezes puxa cabelo, sabe? Como ele não vocaliza, né? As pessoas me perguntam isso. Ele não fala? Ele fala com olhar, ele fala com gestos, ele fala de outras formas. Mas ele não vocaliza. Então, às vezes, quando ele tá irritado, bravo, querendo alguma coisa, uma maneira que ele tem de se comunicar é puxando o cabelo, falando, não, eu não quero, né? E aí, às vezes, ele faz isso. E a gente sempre conversa com ele. Gabinho não pode fazer isso com ninguém, né? Nem com a irmã, nem com a mamãe, nem com o papai. Mas, às vezes, ele faz. E ela é tão doce, tão maravilhosa, que ela, às vezes, dá uma bronca nele, mas ela nunca perde a paciência. Eu falo pra ele, Gabinho, você tem uma sorte imensa, porque sua irmã é a pessoa mais paciente que eu já conheci na minha vida, mas é uma graça a relação. Ele é médico cirurgião do aparelho digestivo. E você sabe que quando eu engravidei, a gente tinha uma idealização muito forte de que o nosso filho seria menino, ia se chamar Gabriel como pai, ia ser médico, como pai e como avô. E aí o Gabinho, ele já veio pra desconstruir muitas coisas, né? E fez com que a gente entendesse que é importante sim a gente idealizar um filho, que senão ninguém seria mãe e pai, né? Eu acho que a idealização é muito importante. Mas a gente precisa entender que o filho que nasce é o nosso filho real e não o nosso filho ideal. Na pandemia, Emílio, as coisas mudaram um pouco, né? Então ele ficou 1 ano e meio sem fazer nenhuma terapia e é super bonito ver o quanto ele evoluiu mesmo sem terapias. Porque o convívio familiar também é muito importante. Ele vai no município. Depois da pandemia, eu passei ele para o município e eu tenho adorado assim, o trabalho municipal com inclusão. Sempre me proponho a dar palestras, enfim, para escolas, para empresas, enfim, para levar mesmo a inclusão do meu lugar de fala, que não é o lugar de fala de uma pessoa com deficiência, é o lugar de fala de uma mãe, né, mas que vê e convive com a deficiência, assim, muito de perto e que aprendeu muito com as diferenças. E hoje eu luto contra o meu próprio capacitismo, né, e eu acho que, por quê? Porque é estrutural, tá na sociedade, né, tá enraizado o preconceito, não é tão simples, né, a gente entender que tudo bem você ter uma deficiência e que você tá feliz assim, né, e que você é capaz de muitas coisas com a sua deficiência, convivendo com a sua deficiência, assim como o Gabinho. E eu costumo dizer que ninguém deseja um filho com deficiência, Emílio. Nada acontece, nenhuma folhinha cai de uma árvore se não for da vontade de Deus. 6 anos, e aí a gente tá enfrentando uma fase assim de ele quer fazer só as vontades dele, né? Normal, não é porque ele tem deficiência, Emília, é porque ele é uma criança, né? E aí às vezes depois de um dia de perrengue, a hora que ele dorme assim, eu fico olhando pra ele e eu falo, Senhor, obrigada. A vida do Gabriel é uma vida muito feliz. E você sabe que o que eu desejo para qualquer pessoa, para você, para mim, para qualquer criança atípica, qualquer pessoa com deficiência, qualquer pessoa típica, é a felicidade. E eu sou muito contra aquelas pessoas que ficam esperando a felicidade chegar, né? Um dia a felicidade vai chegar. Não, a felicidade precisa ser encontrada aqui, hoje, agora. Né? E a vida do Gabinho hoje é feliz. Muitos dos desafios que as pessoas com deficiência e pessoas também sem deficiências encontram são por conta da sociedade. Mas a vida dele hoje é feliz e eu acho que eu luto todos os dias para que ele seja sempre feliz, independente de qualquer coisa. Acho que é isso.
até hoje.